Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Talvez os nossos companheiros aqui presentes devem questionar, mas por que falar também Brasil? Nós que estamos já há muitos anos com o Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, em atividades, nós queremos sempre enfatizar o Evangelho no lar, que as pessoas possam, independente das reuniões que aqui na transmissão, seja também na Rádio Coração do Mundo, que é o Luiz Domingues da Rádio Portal da Luz. Os nossos agradecimentos também ao senhor Rubens, da Rádio Fraternidade, um incentivador do nosso trabalho, permanentemente. Mas não ficamos apenas no Brasil. Se formos falar do Brasil, vamos ter que falar muitos lugares, mas vamos lembrar também aquelas pessoas que, distantes de Campo Grande, todos os sábados estão conosco, assistindo estas reuniões. Então nós temos tido um grande número de pessoas dos Estados Unidos que participam, assistindo esta reunião, já um número muito grande de pessoas que todos os sábados estão conosco dos Estados Unidos. Ao final vamos falar de uma das cidades dos Estados Unidos, que é Charlotte. Nós gostaríamos de dizer também o nosso agradecimento aos nossos amigos da Alemanha, que estão sempre sintonizados conosco neste momento. Os nossos amigos do Principado de Liechtenstein, principalmente a Marta Frommert, que tem o Grupo Espírita Miramês, na cidade de Balzers. Agradecer também ao senhor Enzo Bertozzi, que tem feito as preces em alemão na Rádio Coração do Mundo. Agradecer também a Marcella Barghetzi, que também tem participado conosco na Rádio Coração do Mundo e dando apoio também. Queremos agradecer também as pessoas da Holanda que têm estado conosco, da cidade de Amstelveen, que é uma cidade colada a Amsterdã principalmente. Temos pessoas lá que estão direto conectado conosco, a Basília. Temos também da França, muitas pessoas que têm nos assistido da França. Da Suíça nós queremos agradecer a Angela Marandaz, que será também uma colaboradora da Rádio Coração do Mundo, com o nosso programa que deveremos ter em breve, em francês. De Portugal também, as pessoas que estão conectadas conosco de Portugal. Da Rússia também, nós queremos agradecer, tem uma pessoa da Rússia principalmente, aqui marca um número maior, mas tem uma pessoa da Rússia que está todos os sábados, desde a primeira reunião, conectados conosco nesse encontro. E também pessoas da Venezuela que têm estado conectados conosco. Os nossos agradecimentos a todas essas pessoas. Gostaríamos de falar de Charlotte, porque tem um grupo espírita na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, e nós vamos nos reportar ao Wade Patrick, que está movimentando bem o grupo espírita lá nessa cidade, já nos solicitou informações para implantar o GAEP na cidade. Nós queremos informar que já passamos a solicitação do Wade Patrick para a Luciene, que vai entrar em contato para fornecer todos os dados para a implantação do GAEP na cidade de Charlotte. Nós gostaríamos também de agradecer a todas as pessoas que têm conectado conosco pela Fundação Chico Xavier, que tem a Rádio Coração do Mundo e que está numa audiência muito boa. É bem verdade que tanto esse nosso encontro como a Rádio Coração do Mundo, nós somos iniciantes, um grupo de pessoas iniciantes. É natural que possa ter uma ou outra coisa que não esteja tão ajustada, mas a gente sempre soube que uma indústria, por exemplo, automobilística, quando ela vai lançar um carro, ela monta o carro e põe o carro para andar e vai fazendo todos os ajustes necessários. Nós não poderíamos ser diferentes, não vamos começar perfeitos, mas vamos em busca da perfeição contínua. Esse é o nosso propósito. Dessa forma, nesta manhã, novamente estamos nos reunidos para que possamos ter os momentos de reflexão, de aprender principalmente a amar o próximo,
de pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, que foi trazida pelo Espírito de verdade, com a equipe, uma pleiade muito grande, e que mais recentemente nós tivemos aqui no Brasil principalmente, Francisco Cândido Xavier, que veio nos trazer o alento de todas as informações que possa nos auxiliar no melhor entendimento da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, no sentido de que possamos realizar também de nossa parte o melhor, não apenas para as outras pessoas, como muitas vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa, isso aqui ficava bem para alguém, isso aqui ficava bem para alguém. Não, tudo fica muito bem para nós mesmos, porque uma vez que nós nos transformamos, nós seremos fatores também de modificação para outras pessoas. Muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de chamar aqui o nosso companheiro Miguel para fazer a prece de abertura. Ó Pai amado, Pai de bondade, do qual somos uma centelha divina, do qual saímos e para o qual estamos retornando gradativamente. Ó Mestre Jesus, exemplo a ser seguido por todos nós. Na manhã de hoje, neste culto do Evangelho, que a Tua Palavra possa ressoar no coração de cada um aqui presente, para que possamos, através da tesoura do esforço, nos predispor à poda da renovação, da reforma íntima, para que possamos, a cada dia, aprender, crescer, evoluir e cumprir os nossos propósitos reencarnatórios com a presença da espiritualidade amiga, nos intuindo, com a presença dos espíritos protetores, com a presença do mentor desta casa. Obrigado, Pai, pela manhã, e que ela seja ocasião de aprendermos, ocasião de não nos tornarmos escândalos, mas ocasião para que através do seu saber, da sua sabedoria, da sua simplicidade, possamos nós também beber nessa fonte fecunda e caminharmos rumo à nossa felicidade, à nossa realização, espalhando o bem à nossa volta, o amor e a caridade. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje a nossa lição é do Evangelho, capítulo 8, itens 11 e 12. Este capítulo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse o pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão,
do que terdes 2 e serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, do que terdes os 2 e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus capítulo 8, versículo de 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está numa ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria o seu orgulho e a sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta de vícios e imperfeições dos homens, toda reação má de um indivíduo para outro indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aí vamos ler um trechinho do que diz André Luiz sobre esta lição no livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho. Ramos perturbadores: mágoa, lascívia, vingança, inveja, ódio, orgulho, egoísmo, melindre, mesquinhez, leviandade, mentira, comodismo, irritação, agressividade, indiferença, esperteza, desonestidade, prepotência, rancor, vaidade. Nenhuma dessas situações constitui um escândalo na acepção comum da palavra. Entretanto, no sentido do Evangelho, são ramos perturbadores na árvore do Espírito, cuja única solução, sem margem de dúvida, é a tesoura do esforço e a poda da renovação. Obrigada. Jesus, grande mestre, grande pedagogo, psicólogo, educador por excelência, nos traz lições que a cada dia nos convida a reflexões. Este programa, que está alcançando vários lugares, várias regiões do nosso planeta Terra, mostra que cada vez o mundo está menor, as distâncias estão menores, nós nos comunicamos com o mundo através das raízes, das ondas da tecnologia moderna. Jesus, trazendo as suas lições, naquela época em que entre nós passou encarnado, talvez tenhamos ouvido tantas e tantas vezes essa mesma lição que hoje nos é sugerida para estudo. É preciso que haja escândalo
mas ai daquele por quem o escândalo venha. O escândalo já foi dito e já foi lido na página. Essa simbologia que Jesus traz serve para todos os tempos e para que nós fixemos as suas lições de maneira bem mais tranquila, bem mais lógica. Há pessoas que dizem assim: por que Deus não nos fez todos iguais, perfeitos? Se é Ele que nos criou, por que não colocou a perfeição em cada criatura? Seria muito cômodo estarmos todos perfeitíssimos, sem que houvesse de nossa parte um esforço, um trabalho. Como está dito, vós sois deuses. Se Deus trabalha todos os dias, por que não podemos trabalhar também nós outros em favor do nosso próximo e em favor de nós mesmos, do nosso aperfeiçoamento moral? Assim como as ondas do rádio atingem o mundo todo, um conceito evangélico pode passear dentro do nosso íntimo, da nossa inteligência, do nosso coração, da nossa sensibilidade e verificarmos o que há de escândalo dentro de nós que precisamos ainda vencer. Orgulho, vaidade, o não perdoar. O que é que está acontecendo no mundo interior e que nós precisamos modificar? Precisamos extirpar. A simbologia do Evangelho diz que sua mão é causa de escândalo, corta-a. E muitas vezes nós encontramos companheiros reencarnados trazendo deficiências físicas que representam aquelas provas pelas quais a pessoa deverá passar para corrigir-se inteiramente. Há aqueles que passam necessidades físicas, necessidades morais, necessidades de residência, necessidade de alimento, necessidade de todas as sortes. Há também quem diga: bom, se é uma prova que ele tem que passar, deixa que ele sofra. Estamos completamente enganados com esta colocação. Será que esses irmãos que estão próximos a nós, além de estarem passando por uma prova sem dúvida nenhuma, mas estão também nos convidando a dar a mão ao companheiro de jornada terrena, de aperfeiçoamento? Será que esses irmãos não são motivo para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, façamos uma reflexão para verificar o que devemos fazer no campo social? Se o irmão está com dificuldade para caminhar, se podemos fazer com ele uma caminhada, por que não fazer? Se podemos socorrer uma criança necessitada, por que não socorrer? Um idoso que está em dificuldade, por que não caminhar? Por que não extirpar de nós esse orgulho, essa vaidade que às vezes prejudica a nossa caminhada, a nossa evolução espiritual? É o cortar de nós essa mão que não serve, esses olhos que não veem como devemos ver, esses ouvidos que não ouvem o pedido de socorro dos companheiros de jornada. Será que não precisamos extirpar de nós esses motivos que nos impossibilitam a caminhada ascensional? É preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Escândalo, situação anormal de comportamento social e que nós precisamos nos corrigir e aceitar quando a prova vier bater a nossa porta. Talvez tenhamos sido aquelas pessoas que em reencarnações anteriores tenhamos pecado
entre aspas, pela nossa incúria, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de olhar que o próximo é parte de nós mesmos. O próximo é o nosso espelho. O próximo é o companheiro a quem devemos dar a mão e caminhar com ele, não 10 passos, nem 1000 passos, mas muitos e muitos e muitos passos. Não sejamos aqueles provocadores de escândalos de qualquer sorte, de qualquer natureza, e que extirpemos de nós todos aqueles motivos que nos arredam do caminho do bem, da justiça, do amor, da fraternidade. Muito se poderá ainda cogitar a respeito deste tema e muitas pessoas ainda virão aqui ocupar este microfone para fazer citações a respeito da mesma lição desta manhã. Então, aguardemos que novas experiências serão aqui demonstradas. Paz, conforto, alegria, saúde espiritual a todos é o que nós desejamos aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no espaço Chico Xavier e no estudo Eurípides Barçanufo, aqui todos reunidos em comunhão de pensamento, de ideais, de vontades e de propósitos para a melhora, para o bem, cada dia mais. Alegria e paz. Bom dia a todos. Quando as nossas reuniões eram mais fechadas, a gente ficava mais aberto. Quando agora já atinge o mundo, está globalizada, a gente se fecha. Mas aqui é uma casa de estudo. Eu, por exemplo, sou aprendiz e, ao falar sobre esses puros de coração evangelho, especificamente sobre escândalos, como já foi dito, o escândalo é tudo que perturba a sensibilidade pelo desprezo, as conveniências, a etiqueta, a moral. E muitas vezes a pessoa segue as regras da sociedade com o temor de ser censurada, no seu orgulho. Por exemplo, se vai a um banquete, não sabe usar do talher, já é um escândalo. E nós nos esquecemos da lição de Jesus, que devemos ter o coração puro, o que interessa é a pureza do coração. E essa lição, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se vosso olho é causa de levar a perdição, arrancai-o. É uma expressão muito forte que Jesus usa, porque nós insensíveis precisamos desse ferrão, desse fogo, para despertarmos-nos. Mas Jesus nos deu o nosso corpo, Deus nos deu o corpo, todos esses instrumentos, para prosseguirmos na direção do bem. Não quer dizer que temos que arrancar esse órgão, esse membro. Temos que arrancar a maldade do coração, procurarmos nos adequarmos à lei de Deus. Porque, como diz o Evangelho, escândalo é o desvio normal que se deva dar àquele instrumento. Se nós fizermos mau uso, por isso que diz, ao invés de perder o céu, de ir para provas e expiações, por causa dos braços, das mãos, dos dedos, que usou do gatilho para tirar a vida de alguém, da língua que falou mal do irmão,
melhor cortar. Um sentido que é melhor chegar depauperado, aleijado no outro plano, mas chegou num plano mais evolutivo, do que inteiro ficar marchando para tirar essas impurezas. Só o Espiritismo explica essa evolução, porque nós não acederemos a mundos melhores, mais evoluídos, se não tirarmos esse peso do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. E falando em coração e ampulheta, eu não vi se está rodando. Eu me lembro quando, no 2º grau, foi feita uma peça sobre o livro Pequeno Príncipe. E aquele príncipe que andava pelo mundo para conhecer, buscando amigos, amizade, uma criança, e a criança com aquela singeleza, e aquele piloto que caiu no deserto, não dava ouvido às crianças, que ele queria consertar seu avião, a água era pouca, ele não tinha sensibilidade para tratar das crianças, daquela criança, daquele pequeno príncipe. E Jesus nos convoca aqui para termos sensibilidade com as crianças. Ai daquele que causa escândalo à criança, porque ela é pura. Ao invés de avivarmos a pureza, encaminharmos no caminho do bem, a desviamos, dando mau exemplo. E o pequeno príncipe, andando por aqueles mundos isolados, cada um tinha seu mundo. Eu me lembro do cachaceiro, do beberrão, tinha o seu mundo, e ele bebia para esquecer que estava bebendo, isolado. Aquele rei que estava seu reinado, não tinha assunto, não tinha nada, querendo mandar, querendo dar ordem. Então nós somos, por assim dizer, nessa peregrinação por esses mundos, mas Deus nos colocou junto com companheiros, somos uns privilegiados, e nos deu todo o instrumento para evoluirmos, todos os instrumentos, a consciência, o raciocínio, todo esse instrumento. Por isso é que ele diz, não podemos levar à risca esse chamamento, cortai o olho, arrancai o olho, porque ele mandou também outra oportunidade, cuidar do corpo e do espírito, porque o corpo é um instrumento para a evolução do espírito. Então essa lição de Jesus nos chama a buscar a pureza de coração, a tirar o mal que vai em nós arraigado em nossos pensamentos. Esse é o chamamento do Evangelho hoje. E os bons espíritos, os nossos espíritos guardiões, nossos anjos da guarda, eles ficam felizes quando nós suportamos as dificuldades da vida e crescemos, fazemos bom uso da dor, da mágoa, aquilo que nos ofende, perdoamos. Eles ficam contentes com essa evolução. E volvendo, para encerrar, porque tenho a impressão que a areia já está afindando nesse deserto do Saara, onde caiu o pequeno príncipe. Então diz que no livro Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. Nós temos que botar o sentimento no coração, porque o essencial é invisível para os olhos. Por isso é que Vianney, nessa mesma lição da pureza de espírito, pureza de coração, ele diz: acreditar em mim, meus bons e caros amigos, quando o chamaram para curar uma cega. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que nos conduz à morte.
Então Jesus deu essa lição nesse sentido. Se formos para desviarmos deste instrumento para a prática do bem, que não utilizemos, que o cortemos. Mas não nos esqueçamos que estamos em sociedade e um mundo terra cheio de espíritos encarnados e desencarnados, e que temos que formar uma corrente para buscar a pureza do coração. Porque ao partirmos para o lado de lá, a nossa consciência poderá nos acusar que não fizemos o bem, fomos causa de escândalo, e ninguém gosta de escândalo, tanto é que há um sentimento na sociedade brasileira contra a corrupção, que é um desvio do patrimônio público. Então vigiemos que nossos corações estejam sintonizados com os bons espíritos, para que possamos aproveitar dessa oportunidade reencarnatória para tirar as impurezas que estão impregnadas em nosso espírito. Só assim poderemos evoluir, ir para um plano, para um outro plano. Mas nós estamos no plano que merecemos, agradeçamos estar na Terra, porque poderíamos estar no lado frio da Lua. Então busquemos a pureza do coração em nosso sentimento. Muito obrigado. Meus irmãos, bom dia. Bom dia também a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, pelo nosso planeta, como foi comentado pelo nosso companheiro Carlos Sanches, que tenham a paz de Jesus em seus corações. Nós observávamos, enquanto nossos companheiros tão bem comentavam a questão do escândalo, nós observávamos esse grupo espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. E lembrávamos que Eurípides, ele, durante a sua passagem pelo catolicismo, uma das coisas que mais lhe chamava a atenção e que ele não conseguia entender eram as bem-aventuranças. Os amigos, companheiros, padres não lhe conseguiam explicar com clareza as bem-aventuranças. Isso lhe trazia um tormento muito grande em sua alma. Toda aquela questão do Evangelho das bem-aventuranças. Quando o seu tio Mariano da Cunha Júnior o convidou para que fosse a Santa Maria, no grupo espírita Bezerra de Menezes, fundada em 1900, Eurípides relutou muito, mas certo dia convidou um amigo e foi até lá, porque eu gostaria de ter uma prova concreta da questão mediúnica, da questão das comunicações dos espíritos. Lá chegando, já havia 2 lugares que esperavam para ele e o companheiro. Já foi o início da sua compreensão. Mas ele pensou consigo próprio: eu só vou acreditar realmente nessa questão mediúnica da comunicação dos espíritos se João, evangelista, vier me explicar sobre as bem-aventuranças. Quando acaba de formar esse pensamento, levanta-se um médium, talvez um dos mais incultos, um homem do campo, que não tinha conhecimento didático nenhum, e começa a sua fala, explicando com a clareza fantástica, um linguajar clássico, toda a bem-aventurança, de uma maneira clara e precisa,
em que Eurípides, então, nesse momento que termina a fala, Eurípides disse: eu, a partir de hoje, sou espírita. E começa, então, a sua caminhada espírita. Nós relatamos isso para falar da questão do escândalo, num caso concreto na família de Eurípides. O Sr. Ivomir da Cunha, irmão da nossa companheira Igorina, recentemente desencarnada, amigo nosso, companheiro nosso, que era gerente de uma fazenda próxima a Uberaba, e lhe faltava um dedo da mão direita. Não tinha esse dedo foi cortado quando jovem ainda, por uma serra. E certo dia nós, numa conversa informal, e falando exatamente sobre esse assunto do escândalo, ele nos informou, falou assim: olha, Nésio, você sabe por que eu perdi esse dedo? Eu falei: não era para ter perdido o meu dedo, era para ter perdido o meu braço. Naquela mesma região da lei de Sacramentana, quando o Ivomir perdeu o dedo, ele ficou muito triste. Ele era jovem, ainda tinha seus 17 anos, e ficou muito pesaroso, ele ficou chateado, né? Ele trabalhava com seu pai, o seu serviço com seu pai era levantar casas para as crianças, para as pessoas que não tinham moradia. Ele ajudava o pai a virar o barro, que era feito de adobre, né? É que é o barro misturado à palha, para a punção das casas. E ele era um dos auxiliares do seu pai. E aquilo começou a tirar dele a mobilidade, ele ficou muito chateado. Mas certo dia, então, numa sessão mediúnica, o próprio Eurípides Barçanufo veio à sessão e disse a ele: olha, meu filho, não fique chateado, porque você era para perder o braço inteiro, mas foi dado a você a condição de você perder somente o dedo. E explicou para ele a razão, então, de por que ela havia perdido o braço. Falei: você, numa passagem anterior da sua vida, nessa mesma região sacramentana, você era feitor de escravos. E você usava o braço somente para chicotear os escravos. Mas não é o fato de você chicotear os escravos, porque era a sua profissão, era o seu ganha-pão. Existia na época os feitores de escravos. Era o fato de você acrescentar um pouco mais de força no chicotear o escravo. Você começar a sentir prazer em chicotear o escravo. Se você tivesse feito isso de uma maneira diferente, então, se condoendo daquela criatura a quem você chicoteava, seria outra coisa. Esse fato levou a você, depois, a sua passagem para o mundo espiritual, onde a sua consciência passou a lhe chamar a atenção, e você então pediu para voltar seu braço. Você mesmo pediu para voltar seu braço, para que ele não servisse de escândalo. Então, mas como você, ao retornar ao corpo físico, você mudou a sua atitude, você passou a usar o braço para o bem, para auxiliar as criaturas, você teve o benefício de retirar somente a parte do dedo, para que isso não atrapalhasse o seu caminho na face da terra. Então, meus irmãos, nós vemos que com isso nosso trabalho de consciência no mundo espiritual é muito grande. Nós temos outro companheiro em Uberaba, dirigente de uma casa espírita, cego. E certa feita em conversa informal com ele, eu disse assim: você não pode fazer um transplante de... Hoje em dia, tecnologia, né? A ciência está muito avançada, por que você não faz um transplante de córnea? Ele falou: olha, os médicos já me disseram que se eu fizer, eu vou ver. Eu falei: mas ver para quê? Se eu pedir para vir cego, para que a minha visão seja uma outra totalmente diferente. Quem sabe se eu tivesse vindo com a vista, estaria dentro da doutrina espírita, dirigindo a casa espírita, fazendo o que eu faço? Não me faz falta. Eu tenho companheiros que me levam para todos os lugares, para me fazer o comentário do Evangelho. Eu trabalho normalmente. Por que razão, então? Então nós vemos essa questão do escândalo, que somos nós os portadores dos nossos males. Então somos nós que trazemos para nós tudo isso que nós passamos nas nossas vidas. É a lei de causa e efeito, gente. Uma das leis maiores do homem, que eu considero, é a lei de causa e efeito. O dia nós entendermos realmente
que é aquilo que vai e volta para nós com maior intensidade, nós vamos mudar os nossos sentimentos, nós vamos mudar a nossa maneira de ser e de aprender. Jesus, através do nosso companheiro Chico Xavier e através dos Espíritos, nos deu a orientação precisa de que é viver, orientação concreta de como devemos trazer a nossa vida. E nós gostamos de sempre falar daquela criatura que foi o nosso exemplo aqui, que nós tivemos a honra e o privilégio de conviver, que é Francisco Cândido Xavier, assim como nosso companheiro, o Carlos Bacelli. Uma criatura fantástica. E a nossa responsabilidade, comentávamos ontem, né, Carlos, é muito grande com a nossa doutrina espírita. E todos nós que aqui estamos, sabemos, temos a compreensão e o entendimento, mas não podemos, como dizia o Chico, colocar aquilo que aprendemos debaixo da mesa, debaixo do alqueires. Nós temos, todos nós, o dever de propalar a doutrina espírita. Para que um dia o mundo possa se tornar um mundo de felicidade, de amor e de paz. E Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Na verdade, a manhã de hoje nos reservou uma oportunidade ímpar, mais uma vez, evidentemente, para a gente refletir um pouquinho a respeito dos ensinamentos que nos deixou Jesus. Não que seja a primeira vez que a gente é convidado a refletir a respeito de escândalo. Mas dessa vez eu procurei, talvez ainda por atraso espiritual, com certeza, eu procurei ir mais fundo na interpretação do que realmente nos quer dizer a palavra escândalo, né? Porque a lição, o Evangelho, é muito claro já em dizer. A própria lição, no discorrer a explicação dos Espíritos, ele fala muito claro. E eu tenho lido com alguma frequência a tradução que o Haroldo fez do Novo Testamento, lá na origem, proposta pelo idioma grego, né? E lá a gente encontra, lógico, nada diferente daquilo que está no Evangelho, que escândalo literalmente é, para eles, lá na tradução literal do grego, pedra de tropeço, vacilo ou erro, ofensa, choque. O substantivo escândalon significa armadilha de molas, ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria. Falei, realmente a coisa é muito ampla, né? Não é o escândalo que a gente está acostumado a enfrentar, que é quando a gente fala em escândalo, a gente rapidamente vai para aquilo que a mídia tem nos reportado aí e já imagina a corrupção. A gente já imagina uma coisa longe de nós, porque talvez a gente não tenha tido, Deus que me perdoe, Jesus que me ajude, né? A oportunidade que esses irmãozinhos estão tendo de fazer a opção, e estão fazendo a opção equivocada. Muito bem, mas a gente vai achando que escândalo é isso, ou então uma afronta outra de verbalizada, coisa parecida. Não, mas não é só isso. A tradução deixa claro que não é só isso. A tradução lá do grego antigo deixa claro que não é só isso.
Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele também fala alguma coisa a respeito do escândalo, né? E aí a coisa começa a ficar muito mais próximo de todos nós. Me perdoem, mais uma vez, colocar todos nós como se vocês fossem iguais a mim. Me perdoem. Olhos postos a serviço da cobiça e da inveja. A língua quando é maldizente. As mãos que usam o poder para esmagar os fracos. O cérebro que se serve da inteligência para desviar os homens de Deus. E vai por aí. Vejam tanto que o tal do escândalo, a palavra escândalo, na verdade ela está muito próxima de nós todos. Não é uma coisa, não, olha, essa pessoa é escandalosa. Se a gente não tomar cuidado, nós todos podemos ser enquadrados na lição da manhã. Com muita facilidade. Com muita facilidade. E talvez por isso não, e por isso, certamente por isso, com certeza por isso, no início do capítulo 8º, que é o que a gente está estudando hoje do Evangelho, o primeiro item é intitulado Deixai vir a mim as criancinhas. E tem falando das bem-aventuranças. O nosso querido irmão visitante já nos disse aqui, falou com muita propriedade. Nos ensinando, lembra que eu te falei, né? Hoje nós vamos aprender muito. É verdade. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo assim, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes a mão. São Mateus, capítulo 10, versículo de 13 a 16. E por quê essa comparação? Nós todos sabemos que também essa lição a gente conhece bem. Porque a pureza da criança, que é o que Jesus ainda continua esperando que nós tenhamos. Porque se assim a gente conseguir tocar a nossa vida, nós certamente não vamos cometer escândalo nenhum. Dos vários que eu citei aqui. Dos vários. Nós não vamos cometer nenhum. É evidente que é muito difícil. É evidente que nós temos dificuldade em percorrer esse caminho de retorno. De retorno, sim. Porque nós todos fomos criados pela chama divina de Deus. Nós somos frutos da criação divina. Nós somos frutos da criação de Deus. Agora, por conta daquilo que é algo fenomenal que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, a gente foi se afastando. Cada vez mais, a nossa opção foi contrária às leis de amor, de fraternidade e assim por diante. E certamente, lá no passado, que talvez seja a encarnação passada agora, sei lá quando foi, mas pode ter sido, a gente já tenha começado a praticar escândalo. E por isso que Jesus assegura: é necessário que venha o escândalo, que exista o escândalo, que tenha o escândalo. Porque quem promoveu o escândalo tem que passar pelo escândalo. Quem fere pela espada será ferido. Não é isso? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que levanta a espada
A opção é nossa. Como eu disse, ainda continuamos com o nosso livre-arbítrio à disposição. Cada um de nós faz o que quer do nosso livre-arbítrio. A pergunta 307 do livro Consolador, ditado por Emmanuel através das mãos generosas de Chico Xavier, nós encontramos assim, reafirmando o que eu disse há pouco. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado. Porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Nenhuma dúvida, né, a respeito disso. Porque realmente ainda nós não temos o amor suficiente para entender que aquilo que a gente está enfrentando, aquilo que um irmão de estrada está nos provocando, de alguma forma, tem que ser relevado. Porque certamente lá no passado a gente já foi muito pior. Muito pior. Apesar de sermos, como eu disse, fruto da criação divina, nós somos criados simples e ignorantes, né? A doutrina nossa deixa isso de forma clara. E para encerrar, não poderia deixar de lembrar do Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 108, que não merece nenhum tipo de comentário a não ser a leitura, né? Porque é claríssima. A lição 108 é intitulada Reencarnação. E o comentário de Emmanuel é a respeito do que nós estamos tratando nessa manhã. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Jesus, São Mateus, capítulo 18, versículo 8. A interpretação de Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém da consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão, melhor te é entrar na vida, representa uma solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus um motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Que Jesus permaneça conosco, nos dando cada vez mais a oportunidade que a gente tem
todos os sábados, para que a gente possa acrescentar cada vez mais os seus ensinamentos nos nossos espíritos e possamos nos aproximar cada vez mais dele. Muito obrigado. Bom dia. Capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E a lição de hoje: escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Complementando o que nossos irmãos já falaram, nós vivemos num planeta de provas e expiações. A doutrina espírita vem trazer o entendimento para nós que nós temos aí uma sequência de encarnações e encarnamos nos planetas condizentes com a nossa vibração, com a nossa condição evolutiva, para que a gente vá amadurecendo moralmente, que a gente vá aprendendo, até que a gente conquiste condições de se dirigir, se posicionar em planetas melhores. E quando essa lição fala de escândalo, de mal, na definição aqui, Kardec, entre outras coisas, coloca que escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Normalmente a gente entende escândalo como aquele que tem repercussão. E aí Kardec coloca, entre outras, que toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Tem muita coisa errada, muita ação nossa negativa que provoca o mal, mas não repercute. Mas está presente, está registrado. E nós vamos marcar com as consequências disso. E a doutrina esclarece isso para nós. E nos convida a essa reforma íntima, a nossa melhora interior para melhor, cada vez buscando se melhorar. E aí a gente vai sempre para um extremo. Cortar a mão, cortar o pé, cortar a língua, fechar os olhos. Se isso fosse tomado ao pé da letra, imagina a quantidade de aleijados que não existiriam na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Se nós estamos aqui é porque já fizemos muita coisa errada, e estamos aqui passando por situações que mexem conosco, que nos impulsiona a buscar a melhora por estarmos convivendo com o mal. O mal predomina ainda nos planetas de provas e expiações. Mas, como Deus é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui com as mãos perfeitas, os pés perfeitos, olhos que enxergam, ouvidos que escutam, podendo falar, nos dirigir às pessoas. Mas como nós estamos usando esses talentos? As mãos para servir, as pernas para ajudar a movimentar o corpo para direções corretas, a língua, a fala para poder falar coisas boas, o ouvido para ouvir adequadamente. Normalmente o nosso ouvido cresce quando surge uma fofoca, quando surge alguma coisa escandalosa diante do conceito material. Nosso ouvido cresce, a gente quer ouvir para ter o que falar depois. Não é para isso que nós recebemos esses talentos. E somos colocados na profissão que cada um tem, na família que cada um tem, para poder ali se redimir dos erros do passado, sem a necessidade de ter que cortar um membro do corpo. Mas pode ser que chegue a um extremo que isso seja necessário. Se a gente for recalcitrante, persistir no mal, vai chegar um momento que a gente vai precisar passar por essa provação para poder valorizar aquilo. Então a lei é de amor, é de misericórdia,
E nós temos aqui a oportunidade. Cada um, dentro da sua experiência, pode fazer uma autoanálise e fazer o trabalho de vigilância. Como nós estamos usando a nossa fala? Como nós estamos usando os nossos ouvidos, os nossos olhos? O que nós estamos priorizando na nossa vida? Em todos os ambientes que a gente frequenta. Não precisamos chegar a esse extremo que se falava lá atrás. Na Bíblia tem um provérbio que diz que a palavra dita no momento certo se assemelha à maçã de ouro servida em cesto de prata, para enfatizar a importância da palavra. Não basta a gente falar a verdade, tem que ver como fala, em que momento fala. Se uma pessoa está doente, às vezes está em fase terminal, a gente sabe que ela vai desencarnar, você chega para ela e fala assim, ó, você vai morrer. O médico falou que você vai morrer. Você não está mentindo, mas você está ali colocando uma mensagem negativa para aquela pessoa, que às vezes pode até acelerar o processo dela, pode piorar a situação dela. Então a gente tem que saber o que falar e a hora de falar. E como falar também. Falar com brandura, com serenidade. Nosso irmão citou o Chico Xavier. Ele sempre pensava para falar. E aí a gente pode refletir como somos nós. Se a gente pensa para falar, ou a gente sai falando, depois quer puxar as palavras de volta, já não volta mais, já foi, já saiu. É igual a boca do dragão. Ele abre a boca, sai aquela labareda, depois ele fecha, mas já foi, já queimou. E aí às vezes vai levar encarnações e encarnações para consertar aquilo. E numa passagem do Chico, uma pessoa tinha cometido um crime contra a própria esposa e fez de uma forma muito articulada para que não demonstrasse que ele era o responsável. E a polícia investigando e disfarçando, e ele disfarçando. E nesse disfarce dele, ele foi até o Chico para ver se a espiritualidade tinha alguma notícia da esposa dele que tinha sumido. E chega lá, bem disfarçado, e o Chico, sabendo de tudo, lógico, baixa a cabeça, olha para o lado, depois fala assim, olha, meu irmão, o Emmanuel está aqui dizendo para você ficar tranquilo que todos os criminosos serão descobertos. Ele não condenou, não acusou, passou ali uma mensagem com delicadeza e a pessoa foi embora, sabe lá como, né? E foi descoberto. Então nós temos o talento de falar, que a gente use bem esse talento, para que as nossas palavras sejam de encorajamento, de otimismo, de esperança, de fé, principalmente por sermos conhecedores dessa doutrina esclarecedora, que traz inúmeras informações que a gente tem que colocar a conhecimento de todos. E o maior benefício é pelo exemplo. A forma mais fácil da gente influenciar as pessoas é pelo bom exemplo. É refletir, pensar para falar, dar atenção, dar ouvidos àquilo que realmente é importante. O Emmanuel fala naquele livro Calma, que o nosso ouvido ele pode ser o extintor do mal. Extintor, aquele que extingue, igual o extintor de incêndio. Você liga ele ali, ele apaga o fogo. Então chegou um mal até nós, a gente pode extinguir aqui. Isso é o dever do espírita. E não captar aquilo e ficar propagando e as coisas vão aumentando. E às vezes não tem nem fundamento. A gente é envolvido, quando você vê já foi, e aí vai vir a lei de causa e efeito, as consequências, como já foi comentado aqui. Então que nós valorizemos a encarnação. Na literatura espírita fala que tem cerca de 10 bilhões de espíritos suplicando uma oportunidade de ter um corpo para encarnar. 10 bilhões é um número, uma ordem de grandeza.
E nós estamos aqui encarnados com essa oportunidade, que a gente valorize a encarnação para fazer o nosso melhor, porque a lei é de amor. Nós estamos aqui na condição de servir em nome de Jesus, de contribuir para o bem-estar das pessoas, de fazer bom uso da mediunidade para buscar as melhores sintonias e levar adiante mensagens edificantes e esclarecedoras. Não é levar o medo adiante. Antigamente se pregava pelo medo. Hoje não, hoje é pelo amor, pelo trabalho no bem. Então vamos servir, vamos ser caridosos. André Luiz também diz que o mal em momento algum merece ser divulgado, merece ser comentado. O que mais tem aí é notícia ruim. O que mais aparece, não é o que mais tem. Tem muita notícia boa, muitos fatos bons. Mas o que está sendo mais divulgado normalmente é o mal, por conta de ser um planeta de provas e expiações. Mas nós não podemos fazer parte dessa onda. Nós temos que divulgar o bem. Temos que falar de Jesus, falar de Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Gandhi, tantos personagens que vieram nessa terra para deixar essa mensagem de amor, de serviço ao próximo. Que nós sejamos um deles. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. Bom dia, meus irmãos. Fazemos uma oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, embora não o mereçamos. Pai, nesta humilde casa, estamos irmanados para louvar-te e partilhar alegria com todos os presentes. Felizes porque procuramos buscar-te e tu vieste ao nosso encontro. Ajuda-nos para que passemos a entender os teus desígnios santos e que vejamos o horizonte da vida eterna com mais entendimento e amor. Assim, caminhando e amadurecendo o Espírito vivificado, recebamos a vossa sagrada luz e fujamos das trevas da ignorância. Nós vos pedimos, Senhor, iluminai toda a humanidade para que a besta do ódio, da ignorância, do egoísmo, do orgulho e tantos outros vícios que fomentam a guerra destruidora da paz. Que prevaleça o bem entre todos os teus filhos, ainda imaturos e rebeldes. Pai de bondade e amor, tende complacência para com todos que perambulam pelo vale tenebroso das sombras, em detrimento da luz da vida. Deus de amor e misericórdia, tende piedade de todos que ainda não vos conhecem. Iluminai nossos corações para que vibrarmos energia de vidas na partilha com nossos irmãos enfraquecidos que vivem minguados e incompreendidos. Pai, guia de luz, dai-nos as vossas mãos para que não naufraguemos nas águas turbulentas da nossa caminhada e sejamos fortes e resignados. Pai sábio, ensina-nos a mansidão, a aceitar a incompreensão do outro, ser tolerantes, pacientes e entender a causa da dor. Acertai sem reservas a vossa pequenez, a nossa pequenez
diante da grandeza do vosso imaculado santo amor. Assim saibamos que o pouco com vós é o bastante diante da vossa grandeza. Que o amor e a bênção nos dê força e paz. Finalizando, convido a todos, meus irmãos, de mãos dadas e em pé, rezemos a oração que o Divino Mestre nos ensinou com humildade e saber. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação. Assim seja. Amém. Muito obrigado. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso encontro e vamos anunciar a lição para o próximo sábado, que será o capítulo 27º, Pedi e obtereis, o item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Essa já saiu, vamos para outra. Tem muita lição para aprender. Capítulo 28º, Coletâneas de Preces Espíritas. Item 28, ação de graças por um favor obtido. É para preces mesmo. Nós gostaríamos de falar a todas as pessoas de Campo Grande e dos outros lugares que nos assistem a respeito do GAEP. Foi criado aqui há 7 anos atrás o Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas, e que tem atendido a todas as pessoas das mais variadas religiões, mesmo tendo sido atendido pessoas não do cristianismo, de outros segmentos que não o cristianismo já tem sido atendido aqui, quando perde um ente querido, e hoje em dia os acidentes estão aí mostrando que um chamamento para pensarmos um pouco na vida e saber que a vida continua em bases de conhecimento. Então, esse grupo de apoio estará sempre à disposição, inclusive agora com o Wade Patrick, lá da cidade de Charlotte, onde mora também o nosso amigo Pedro, filho do Antônio Flávio Ferraz, que está aqui presente conosco nesta manhã. Gostaria também de dizer a todos que a Rádio Coração do Mundo está no ar 24 horas, trazendo palestras, informações, músicas edificantes. Estamos abertos a sugestões, que todas as pessoas em qualquer parte do mundo enviem para nós as sugestões, e que o objetivo é sempre o aperfeiçoamento contínuo. Então é www.radiocoracaldomundo.com.br. Nós solicitamos a todos, então, que escrevam tanto a respeito da Rádio Coração do Mundo, como também do Grupo Espírita aqui do Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, das nossas reuniões. Queremos também agradecer a Marta Frommelt, da cidade de Balzers, do Principado de Liechtenstein. Ela nos comunicou há poucos momentos a respeito do som e outras informações mais que vêm muito a contribuir para o melhor aperfeiçoamento. Nós gostaríamos de dizer a todos também que a partir de amanhã, como também todos os outros sábados, quem colocar no YouTube a palavra Recanto da Prece vai encontrar lá 001, 002. Esses números são as
as reuniões aqui que estão disponibilizadas também no YouTube, a qualquer momento a pessoa pode acessar estas reuniões.